No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se reúne com governadores e diz que a aprovação de vacina da Universidade de Oxford contra a Covid-19 pela Anvisa deve se dar apenas no final de fevereiro. General garante que o Brasil vai comprar qualquer imunizante que venha a ser liberado pela agência. Em resposta ao governador de São Paulo, João Dória, presidente Jair Bolsonaro avisa que vacinação no Brasil será nacional, gratuita e sem uso político. Reino Unido inicia imunização em massa contra a doença por pessoas do grupo de risco. Execuções da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes completam 1000 dias com uma série de homenagens e uma pergunta ainda sem resposta: quem mandou matá-los? Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 9 de dezembro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Um dos crimes políticos mais cruéis e perversos do nosso país completou ontem 1000 dias. 1000 dias de indignação, 1000 dias sem resposta, 1000 dias de saudades, de amigos, familiares e de um país que anseia por democracia e justiça. As execuções de Marielle Franco e Anderson Gomes evidenciam as mazelas de um Estado incapaz de dar segurança à sua população, que elimina uma mulher negra pelo simples fato de ela lutar por quem não tem voz. A última vez que eu conversei com a Marielle foi cerca de 1 mês e meio antes do assassinato, naquele 14 de março de 2018, que tem como acusados da autoria o ex-PM Rony Lessa e o policial reformado Elcio Queiroz, ainda sem julgamento. No fim de janeiro daquele ano, eu estava produzindo aqui o Faixa Livre e pedi uma entrevista à vereadora. Ela gentilmente recusou, pois estava na Bahia passando merecidas férias e o horário do programa inviabilizava sua participação. Marielle virou sinônimo de luta e perseverança. Eu quero aproveitar esse espaço editorial para fazer a leitura de um belo texto escrito pelo vereador eleito Chico Alencar, que foi correligionário de Marielle no PSOL, por ocasião desta data simbólica. O título do texto é 1000 dias, 1000 dores, 1000 lutas. Hoje completam-se 1000 dias da brutal execução de Marielle e Anderson. Os bárbaros que planejaram esse crime, quem são? E os que executaram queriam também matar a nossa vontade de viver, nossa esperança em uma sociedade menos violenta e mais solidária, a nossa almejada possibilidade da alegria. Conseguiram por alguns dias. Mas toda morte de gente digna, por mais que nos abale, vira sementinha dentro de nós e todas as pessoas de boa vontade. 1000 dias. 4 dias da morte estúpida de Rebeca e Emily. 5 do PM Derivaldo por cumprir sua missão. 1, 2, 10, 100 dias do extermínio de líderes indígenas, de lutadores de suas comunidades, de mulheres vítimas do feminicídio, de LGBTs, eliminados pelo preconceito insano, de negros pelo ódio racial, de gente inocente por todo lado. O clamor pelos 1000 dias sem respostas de Marielle Anderson
é também por todos os que, ao longo dos séculos da história brasileira, foram violentamente exterminados pelos podres poderes que continuam tentando nos desgovernar. Necroestado. E no andar dos nossos novos santos, o sinal dos velhos tempos, morte, morte, morte ao amor. Esse é um trecho da música Milagre dos Peixes, de autoria de Fernando Brant e de Milton Nascimento. Seguiremos ainda que o espírito tenebroso das milícias ocupe palácios, corações e mentes de autoridades medíocres e toscas. Continuaremos cobrando quem e por quê, ainda que nesse país a estupidez criminosa se avizinhe e a justiça tarde e falhe. Eles não matarão nossa esperança e vontade de coletivamente lutar. Há saudades, há lágrimas, abraços. Abraços solidários e fraternos. Para sempre. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista, vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Cid Benjamin, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Cid, muito obrigado por você estar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Cid, nós nos encaminhamos para um fim de um ano muito complicado no nosso país. Além desse caos provocado pela pandemia, temos um governo que se comportou negando a crise de saúde e deixando a população quase à própria sorte. Por que não dá para considerar aquele auxílio emergencial de R$ 600 durante 5 meses e que ainda foi reduzido para R$ 300 como uma garantia para milhões de pessoas que ficaram sem possibilidade de trabalhar durante muitos meses do ano? Eu gostaria, Cid, que você fizesse uma avaliação desses quase 2 anos de gestão do Jair Bolsonaro, à esteira desse quadro caótico que se estabeleceu com a Covid-19. Anderson, se eu fosse fazer uma avaliação desses 2 anos de Bolsonaro, eu poderia usar uma fórmula sintética para simplificar as coisas. Se houvesse um projeto para destruir o país, ele não seria muito diferente do que está sendo feito pelo Bolsonaro. Em todos os sentidos. No sentido do meio ambiente,
estimulando queimadas e destruição da Amazônia, no sentido de ataque aos direitos trabalhistas, no sentido de ameaça à democracia e às liberdades, no sentido de estímulo a golpes, quando ele vai junto a manifestantes fascistas na porta do STF, enfim, é um caos absoluto. E esse período, em particular este ano, coincidiu com uma situação muito difícil contra a pandemia, né? E aí, de novo, o governo federal teve a pior atitude possível. De um lado, o chamado negacionismo, chamando de gripezinha. Essa pandemia já matou mais de 170 mil pessoas no Brasil. No mundo inteiro está causando milhões de mortes. E o governo acha que é uma gripezinha, acha que é coisa de maricas se preocupar com a pandemia. Coerente com essa idiotice, ele boicota todas as recomendações das autoridades sanitárias para poder enfrentar a crise. Então, por exemplo, ele estimula aglomerações, ele estimula que as pessoas não usem máscara, enfim, tem um discurso absolutamente irresponsável e eu diria mais, um discurso criminoso, de forma que essa pandemia já traria dificuldades para qualquer governo. Agora, é inegável que o governo Bolsonaro, ao querer politizar questões que não são para politizar, ele quer politizar, por exemplo, a questão da vacina. Qual é a origem da vacina? Se é A, B ou C? E se é de determinados lugares, ele acha que é coisa de comunista, é uma coisa absolutamente idiota. Então, o Bolsonaro, ele enfrentou uma situação difícil, é verdade, esse ano, mas agiu da pior maneira possível. E ele é responsável por muitas dessas mortes, por não atender e não estimular o atendimento das recomendações da Organização Mundial de Saúde e da sociedade científica em geral. De maneira que, se eu fosse fazer uma apreciação do comportamento dele diante da Covid-19, eu diria que é um comportamento mais do que irresponsável. É um comportamento criminoso. Que tipo de política pública, Cid, na sua opinião, o governo federal poderia ou deveria ter implementado para que nós chegássemos agora em dezembro em uma situação diferente dessa que temos, com as infecções pelo novo coronavírus em alta e a equipe econômica celebrando uma suposta retomada que sequer recuperou as perdas nos 9 primeiros meses do ano? Anderson, a primeira coisa era atender às recomendações das autoridades sanitárias. O governo poderia ter, primeiro, feito testagem em massa, isso era perfeitamente possível. Depois, estimular o isolamento social para que as pessoas não ficassem transmitindo a doença. E, claro, não minimizar essa pandemia que está matando milhões de pessoas no mundo inteiro. E no Brasil, daqui a pouco vamos chegar a 200 mil mortos. Quer dizer, é algo absolutamente idiota, ignorante, medieval, e ele age com machismo, achando que é coisa de maricas a pessoa se preocupar em tomar as providências necessárias para, enfim, enfrentar a pandemia. Aliás, ele faz isso imitando o seu modelo, que é o Donald Trump, que aliás já perdeu a eleição nos Estados Unidos. E por mais que tenha dado fricote, vai ter que sair. Não vai continuar. Isso é o que espera o Bolsonaro aqui. Quer dizer, esse tipo de modelo que ele tem do Trump é um modelo que vai levá-lo também à derrota na próxima eleição presidencial.
O Supremo Tribunal Federal decidiu no último final de semana, Cid, respeitar o texto constitucional. É inacreditável que nós tenhamos de dizer isso de um poder que tem como regra defender o que está escrito na Carta Magna, e proibiu a recondução de presidentes da Câmara e do Senado ao posto. Alguns estão dizendo que esta seria uma vitória do Bolsonaro, já que ele vive às turras com o Rodrigo Maia, mas por outro lado ele queria que o Davi Alcolumbre pudesse seguir liderando o Senado. Não por acaso o ministro indicado pelo ex-capitão para o STF, o Cássio Marques, foi o único que votou justamente nesse sentido, barrando a possibilidade de manutenção do presidente da Câmara e permitindo que Alcolumbre se candidatasse a outro mandato. Como é que você analisa essa decisão dos magistrados, Cid? Ela fortalece ou enfraquece o Jair Bolsonaro? O texto legal é muito claro. O Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre não teriam direito de se candidatar. Mas isso aí é uma coisa que não tem nem que ter muito debate, muita polêmica, porque está claro na letra da lei. É impressionante como isso foi o Supremo, teve uma votação apertada e tal. É verdade que o Bolsonaro tem problemas com o Alcolumbre, principalmente com o Rodrigo Maia. Agora, o problema é o seguinte, é preciso cumprir a regra, cumprir a lei. Entende? Então, isso ter ido para o Supremo e ter tido uma votação tão apertada como essa, é meio estranho. Eu aprendi, quando comecei a trabalhar como jornalista, que a lei ser cumprida não é notícia. A lei ser respeitada não é notícia. Entende? Alguém dizer que vai cumprir uma decisão judicial não é notícia. Notícia é quando isso não acontece. De forma que esse resultado, ele fortalece a Constituição e a lei e o respeito aos poderes legais. É desse ponto de vista que ele deve ser visto. Fato é, Cid, que se estabeleceu uma divisão muito clara no Congresso. Os bolsonaristas, com o bloco do chamado Centrão, contra o Democratas, liderado pelo próprio Rodrigo Maia, trazendo aí boa parte da esquerda que se opõe ao presidente da República, o PSDB, enfim. Esse tipo de divisão provocada pela disputa de poder na Câmara e no Senado, Cid, tem a capacidade de dificultar a aprovação daquelas pautas prioritárias dos ultraliberais, como as reformas, por exemplo, ou na hora de votar esses temas, todos eles se entendem? Anderson, eu acho que quem pensa em ter o DEM e o Rodrigo Maia contra as reformas neoliberais está muito equivocado. Entende? Essa briga pela disputa da presidência da Câmara e do Senado tem a ver com projetos particulares do Bolsonaro de um lado e do Rodrigo Maia de outro. Agora, daí a considerar que o Rodrigo Maia pode ser alguém que vai se opor às reformas ou contra reformas neoliberais é uma enorme ilusão. O Ciro Gomes tem estimulado essa ilusão, ao considerar que vai... Ele chama o Rodrigo Maia de centro, ou centro-direita. O Rodrigo Maia é de direita, uma direita mais civilizada do que o Bolsonaro. Mas o Rodrigo Maia não tem qualquer contradição com as contra-reformas, com o ultra-neoliberalismo. Ao contrário, é um dos quadros importantes para isso. Tem mostrado, inclusive, ser mais do que o filho do César Maia. É um dos quadros importantes da direita no Brasil. Eu penso que o Ciro Gomes, ele se ilude, ou pelo menos tenta iludir outros, falando numa frente que seria contra o neoliberalismo, tendo o DEM e o Rodrigo Maia. Isso é uma sandice absoluta. Entende? Agora, se esses problemas de outra natureza dificultarem a aprovação das pautas prioritárias dos ultraliberais, eu acho muito bom para o país, sabe? Cada vez que essas pautas conseguem ter sinal verde para avançar, o país está perdendo. Entende?
o Rodrigo Maia é um dos principais quadros do neoliberalismo no país e tem mostrado isso. Entende? O Ciro Gomes, buscando algum tipo de espaço para sua candidatura presidencial, tem inventado umas histórias como buscar uma frente anti-neoliberal trazendo o DEM, trazendo o Rodrigo Maia. Quer dizer, isso é uma conversa fiada, entende? Eu não caio nessa, francamente. Por falar em Supremo Tribunal Federal, Cid, qual é a sua análise para a relação do Bolsonaro com os ministros do STF hoje? Alguns processos que complicam o presidente da República estão nas mãos dos magistrados, como aquele que trata da tentativa de interferência dele na Polícia Federal, bem como aquele relacionado aos atos antidemocráticos, todos caminhando em ritmo lento, diga-se de passagem. Nós vimos esse ano o ex-capitão trocando amenidades com integrantes da corte em algumas ocasiões. Você acredita que o Supremo vai engrossar para o lado do Bolsonaro ou nada vai acontecer, Cid? Anderson, eu considero a composição desse Supremo muito ruim. Muito ruim. E a maior parte dos seus integrantes foi nomeada por governos do PT, ou por Lula, ou pela Dilma. E são muito ruins, são conservadores, são reacionários em alguns casos. Enfim, quando se faz uma comparação deste Supremo, da composição dele, como, por exemplo, o Supremo no tempo do Jango, dá até vergonha do que temos hoje. Esse pessoal é mesquinho, não tem noção da grandeza do seu cargo, de forma que não dá para contar com o Supremo para grande coisa, salvo quando os seus próprios interesses são afetados. A gente viu, por exemplo, que houve manifestações fascistas contra o Supremo, mas a partir de interesses da família Bolsonaro, nada a ver com a questão política mais geral. Entende? E nesse sentido, então, o Supremo acabou sendo um empecilho para determinados movimentos da família Bolsonaro. Agora, francamente, não dá para contar muito com esse Supremo. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim e é uma pena que os governos progressistas não tenham aproveitado a oportunidade para nomear magistrados de alto gabarito, com grande conhecimento jurídico, com comprometimento claro com a democracia e com fortalecimento do regime democrático. Foi uma grande oportunidade que se perdeu e é uma pena que isso tenha acontecido. E a esquerda, Cid, como é que ela se coloca em toda essa história? É muito evidente que não houve capacidade de mobilização das massas esse ano por conta da pandemia. Mas você acha que o campo progressista atuou da melhor maneira em 2020? Como você analisa o trabalho dos partidos de esquerda, Cid? Anderson, a correlação de forças no Congresso é desfavorável para a esquerda. O peso do tal centrão é muito grande. E o próprio bolsonarismo puro tem também uma expressão bastante importante. Eu penso que a situação na sociedade tende a mudar no ano que vem. A crise econômica vai se acirrar, o desemprego vai aumentar, as sequelas... a crise em geral no país vai se acentuar, as sequelas da pandemia vão ficar mais evidentes, assim como vai ficar mais evidente também a irresponsabilidade e o comportamento criminoso do governo Bolsonaro em relação a esse problema. Os países vizinhos, Argentina, Chile, Bolívia, mostraram, podem mostrar para a gente, quer dizer, qual é o caminho. Quer dizer, a questão de buscar ampliação das forças para enfrentar o neoliberalismo é uma coisa boa, perfeita e tal. Agora, ampliar com que e como? E quem vai chamar para ampliar? É uma enorme ilusão, do meu ponto de vista, você querer ter uma política contra o neoliberalismo junto com o DEM, achando que o DEM é o grande aliado nisso. Quer dizer, é uma ilusão que o Ciro Gomes tenta, enfim, desenvolver
e vender por aí, mas que não tem pé nem cabeça essa história. Eu tenho a impressão que o trabalho da esquerda deve ser voltado para a mobilização da sociedade, dos trabalhadores em geral, na resistência a esses ataques todos. A partir daí, é algo que você ganha força e aí pode enfrentar efetivamente o neoliberalismo. Eu comparo esse movimento do Ciro Gomes, tentando fazer aliança prioritária com o DEM, com a coisa que o Lula e o PT fizeram ao buscar a governabilidade nos seus governos. Eu não desprezo essa questão da busca da governabilidade. É preciso você, de fato, buscar essa governabilidade num governo que se propunha a fazer algumas transformações, etc. Agora, como é que seria obtida a governabilidade de forma mais sólida? Seria dando cargos para a direita no governo, dando ministérios para a direita, dando ministério para o Crivella, quer dizer, e aí agradando esses segmentos, você obter algum apoio deles. Isso é uma ilusão e a realidade mostrou que era uma ilusão. Entende? Quando acabou a possibilidade daquele ganha-ganha, que a situação econômica mudou, e então era possível dar ganhos para as classes populares e, ao mesmo tempo, fazer com que os burgueses ganhassem como nunca tinham ganho na vida, e a frase não é minha, é do Lula, dizendo que os bancos nunca ganharam tanto dinheiro, etc. Chega um momento que isso aí já não foi mais possível, com a compatibilização disso por conta da crise econômica. E os segmentos de direita optaram por derrubar a Dilma. Teria sido inteiramente diferente se os governos do PT tivessem apostado em reformas estruturais na sociedade, entende? E com base no apoio a essas reformas, houvesse uma mobilização dos trabalhadores e da sociedade. Isso daria muito mais governabilidade, ou uma governabilidade muito mais sólida do que a que se teve. E que é até triste lembrar, mas a Dilma foi derrubada e não tinha ninguém na rua. Entende? Foi uma coisa lamentável. De forma que é preciso que a gente veja como buscar esse apoio, onde buscar o apoio. A meu ver, não é querer trazer o centrão para ter uma política contra o neoliberalismo. O caminho é outro. O caminho é mobilizar a sociedade contra o desemprego, contra a política criminosa em relação à pandemia, enfim, as bandeiras populares, e a partir daí você ter peso, ter força para enfrentar o neoliberalismo. De certa maneira, embora o Ciro tenha no PT o alvo principal de suas críticas, de certa maneira ele está fazendo o mesmo que o PT fez quando buscou a governabilidade, dando cargos para a direita, ou quando o Lula dizia que daria um cheque em branco para o Roberto Jefferson. Quer dizer, é algo que soa como um absurdo total, mas foi dito pelo Lula. E era a política do PT, dar cargos e agradar a essa gente para buscar a governabilidade. E eu não confio na possibilidade de formação dessa frente que o Ciro tem pregado, que é para combater o neoliberalismo, tendo o DEM como um grande aliado, e o Rodrigo Maia como um grande aliado. O Rodrigo Maia e o DEM são peças fundamentais no esquema neoliberal no Brasil. De forma que é preciso inverter esse quadro, inverter essa situação e apostar na mobilização da sociedade, dos trabalhadores, para criar uma força efetiva e aí sim se montar a resistência ao neoliberalismo. Digo mais, os segmentos de direita que queiram vir, e eu me recuso a chamar o DEM de centro, o Rodrigo Maia de centro, eles são de direita, mas podem até vir em algum momento, alguns segmentos de direita para numa frente como essa. Agora virão se essa frente tiver musculatura na rua, que for alguma coisa expressiva, como aconteceu, aliás, em outros países, que são países vizinhos e que têm enfrentado melhor do que nós o neoliberalismo.
Falando agora a respeito dessa tal lista de detratores preparada pelo governo federal, Cid, com o nome de jornalistas e influenciadores que supostamente fariam oposição ao Jair Bolsonaro. Não é a primeira vez que a gestão do ex-capitão prepara um documento listando desafetos. Eu gostaria de saber como você recebeu a notícia da existência de mais essa lista, Cid. É evidente que não surpreende ninguém, mas também não dá para considerá-la como algo normal, pelo menos na minha avaliação e na de muita gente por aí. Como jornalista, qual é a impressão que você tem a respeito desse documento, Cid? Anderson, eu vou dizer algo que vai surpreender, talvez você e algumas outras pessoas. Qualquer governo de direita, ou de esquerda, ou de centro, qualquer entidade, no seu trabalho de comunicação com a sociedade, tem listas de comunicadores e jornalistas mais simpáticos, outros que não são tão simpáticos, etc. E nutre esse pessoal com matérias, com artigos, com informações. Então, todo mundo faz isso. E em si, isso não é um absurdo. Entende? Em relação a essa tal lista dos detratores, essa expressão é horrorosa, na verdade, claro. Agora, eu posso apostar que todos os governos fazem listas, relações de jornalistas mais e menos simpáticos para orientar a relação com eles, para entregar material, para informações, manter uma relação, enfim, que ajude a comunicação do governo. É preciso ver se essas listas do governo federal, isso implica algum tipo de retaliação com quem não é simpático ao governo, implica sonegação de informações, etc. Até agora isso não veio. É algo muito mais no sentido de qualificar jornalistas, enfim, mais próximos ao governo e jornalistas mais distantes, ou de oposição, ou detratores, como eles chamam. Claro que a expressão detrator é muito ruim. Agora, essas listas e essa política diferenciada, o que não significa, claro, você negar informações institucionais para A, B ou C. Não, mas você ter uma relação com os comunicadores da sociedade, entendendo quem é quem e trabalhando nesse sentido. Então, isso aí não é um absurdo, e todo mundo faz, e não é uma coisa errada em si. É preciso ver, e eu faço questão de fazer essa ressalva, se a partir dessas listas há algum tipo de retaliação, de discriminação, etc. Se existe, aí tem que ser criticada. Agora, a simples existência dessas listas de jornalistas e comunicadores mais simpáticos ou menos simpáticos, isso não é uma coisa que me surpreenda. E não é uma coisa em si condenável, devo dizer. Cid, nós tomamos conhecimento na semana passada de uma intimação da Polícia Civil do Rio de Janeiro para que os apresentadores do Jornal Nacional da TV Globo, William Bonner e Renata Vasconcelos, prestassem depoimento a respeito da divulgação pela emissora de conteúdos sigilosos das investigações a respeito daquele caso das rachadinhas, que envolve o senador e filho do presidente Flávio Bolsonaro. Há uma decisão judicial que proíbe a Globo de divulgar qualquer informação sigilosa a respeito desse caso que seja fruto de vazamento. Como é que a ABI recebeu essa notícia, Cid? Vocês chegaram a tomar alguma atitude a respeito dessa intimação? Olha, na questão não foi que a Globo tenha descumprido alguma decisão judicial. Não é isso não. O Bolsonaro conseguiu que algum momento o judiciário proibisse que tratasse dessa questão. Conteúdo sigiloso é conteúdo sigiloso, ainda que eu pense que isso é usado, às vezes não tem nenhum critério, é para proteger politicamente fulano de tal, se considera que as investigações têm um conteúdo sigiloso. Isso só se justifica quando vai beneficiar a investigação.
para preservar a imagem de quem quer que seja, não tem nenhum sentido você determinar sigilo das investigações. E até onde eu estou informado, a Globo não divulgou nada sigiloso em relação às investigações. Ela divulgou o caso, que o caso em si não pode estar sob sigilo, entende? Nesse sentido, a decisão do delegado de chamar para depor os dois apresentadores do Jornal Nacional, o William Bonner e a Renata Vasconcelos, tem claramente um sentido de tentar intimidar o jornalismo. Enfim, não tratem desse assunto porque é um assunto que não interessa ao imperador. Entende? Isso não se justifica. O caráter sigiloso só deve haver para facilitar as investigações, não para proteger a reputação de quem quer que seja. Se o sujeito comete um ato de corrupção, ele não tem o direito de exigir sigilo em relação a isso. A sociedade tem toda razão em querer saber o que está acontecendo com os filhos do presidente e com esse entorno miliciano que fica ao redor da família. De maneira que era preciso que se dissesse qual foi a questão. Primeiro, por que isso é sigilo? Depois, o que houve de sigilo que a Globo descumpriu? A meu ver, nada disso aconteceu. O que é uma tentativa mesmo de intimidação, de chamar os dois jornalistas para depor, para, enfim, tentar intimidar e criando uma blindagem para a família Bolsonaro e os milicianos que a cercam. Para encerrar, Cid, dá para deixar uma palavra de esperança para os nossos ouvintes em relação ao 2021 que se aproxima, ou infelizmente a realidade se impõe com um futuro nada agradável? É possível ter esperança no Brasil de Jair Bolsonaro, Cid? Anderson, eu quero dizer que eu não estou pessimista em relação ao ano que vem e ao futuro próximo, não. O ano que vem, quem deve estar pessimista é o Bolsonaro e a direita, porque nós estamos numa crise econômica que se acentua, uma crise social que se desenha aí, um quadro dificílimo para o governo, o desemprego vai aumentar, enfim, a economia não vai decolar, não está decolando e não vai decolar, de maneira que há todas as condições para que haja uma resistência muito maior dos trabalhadores e da sociedade. Eu conto com isso. E acho que esse é o caminho, muito mais do que tentar atrair a direita, esse é o caminho para mudar a correlação de forças no país e fazer com que efetivamente a situação se transforme, entende? E que se chegue em 2022 num outro quadro, um quadro que vai nos permitir derrotar o Bolsonaro na eleição. De forma que o governo deve estar muito mais preocupado do que a oposição, porque 2021 vai trazer uma realidade bastante difícil para ele. Crise econômica se aprofundando, desemprego aumentando, descontentamento crescendo, a herança ainda da pandemia, por conta do comportamento irresponsável e criminoso do governo, isso tudo vai cobrar sua conta. E isso, muito mais do que articulações de cúpula, é que vai dar a possibilidade de que o quadro mude no Brasil. Eu sou muito mais esperançoso olhando para as ruas do que olhando para as articulações de cúpula que tentam atrair o Centrão para uma política progressista. Isso não vai acontecer, o Centrão vai sempre favorecer o neoliberalismo e a direita, salvo quando, para salvar seus próprios mandatos, o quadro na sociedade tiver mudado tanto e então ele pula do barco, que é o que acontece, já aconteceu outras vezes. De maneira que eu tenho essa tua última pergunta, se é possível ter esperança no Brasil de Jair Bolsonaro, é possível ter esperança no Brasil. Não pelo Jair Bolsonaro, mas apesar do Jair Bolsonaro. Cid Benjamin, muito obrigado por mais uma vez você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te agradecer também a parceria durante todo esse ano aqui conosco no programa. Te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Finalmente, Anderson, eu queria fazer o seguinte registro. Neste dia 10 agora, quinta-feira, nós temos o Dia Mundial de Direitos Humanos. É uma data importante e é uma data em que é preciso lembrar, enfim, o abuso, o atropelo permanente dos direitos humanos na nossa sociedade e no mundo inteiro. Quer dizer, vou dar 2 exemplos só. Um primeiro exemplo, no caso do Rio de Janeiro, mais e mais crianças são vitimadas por tiros dados pela PM. Quer dizer, a PM não pode ficar dando tiro em favela, em regiões, em momentos, em situações, em locais que haja grande concentração de massa. Há poucos dias morreram umas 2 crianças, brincavam na porta de casa. E também relacionado com a questão dos direitos humanos, é preciso chamar a atenção para o caso do Julian Assange. O Assange foi o criador do Wikileaks, aquele site que divulga informações, em geral, e informações quase sempre incômodas para os poderosos e para o imperialismo americano. Pois bem, o Assange publicou, e nada que ele publicou foi desmentido, uma série de informações mostrando ações militares dos Estados Unidos que mataram população civil em mais de um país que estava sendo atacado. Por conta disso, ele está preso na Inglaterra e é um pedido de extradição que vai ser julgado no início de janeiro, dia 5. Se ele for extraditado da Inglaterra e ele é australiano, se ele for extraditado da Inglaterra para os Estados Unidos, provavelmente ele vai mofar na cadeia até o fim de seus dias. É importante que se fale disso, é importante que se denuncie esse tipo de coisa, é importante que a grande imprensa brasileira, que gosta de dizer que defende a liberdade de expressão, se mobilize e noticie isso, porque ninguém fala nada. O Assange está preso lá na Inglaterra esperando a definição do tribunal. E há uma possibilidade de que o tribunal dê a extradição e o mande de volta para morrer numa prisão nos Estados Unidos. Então é bom aproveitar essa quinta-feira, amanhã, dia 10, para chamar a atenção do caso do Assange. É um caso típico de atropelo aos direitos humanos. Por fim, também é justo lembrar, ainda ligado à questão dos direitos humanos, que já se passaram 1000 dias do assassinato da Marielle, do Anderson, motorista da Marielle, e até hoje não se sabe qual foi o mandante. Entende? Isso não deve ser tão difícil assim apurar e conseguir. E é um escândalo, quer dizer, que toda e qualquer ação criminosa vinculada a milícias, e essa morta Marielle, tudo indica que está vinculada a milícias, mas toda e qualquer ação vinculada a milícias acaba tendo uma blindagem nesse país e tem uma enorme dificuldade de apuração. Eu espero que a gente dê um passo adiante e não só comece a enfrentar esse tipo de problema no Brasil, como situações como a do Assange também sejam enfrentadas, ele seja libertado e a gente fique sabendo e possa prender e julgar e condenar os mandantes do assassinato da Marielle. É isso, eu mando um forte abraço para você, para as meninas do Faixa Livre e para os nossos ouvintes. Até a próxima. Conversamos aqui com o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a economista, professora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e especialista em orçamento público, Mirelle Malaguti. Mirelle Malaguti, bom dia. Bom dia, Anderson. Eu saúdo a você e a todos os nossos ouvintes. Gostaria de agradecer o convite e espero poder contribuir aqui para esse debate.
Muito obrigado, Mirelle, por mais uma vez você estar aqui conosco no Faixa Livre. Mirelle, o estado do Rio de Janeiro vem passando por uma situação muito complicada nos últimos anos. Não é novidade para ninguém. Os cofres estão vazios e não há muitas perspectivas de uma mudança neste cenário no curto e médio prazo. Eu gostaria de começar essa entrevista com uma avaliação sua, Mirelle, para o cenário das contas do Estado nesse último mês de 2020. Como é que os cofres do Rio terminam o ano, Mirelle? O cenário é pior do que tínhamos em dezembro passado? Anderson, a situação econômico-financeira do Estado é bem complexa, né? E a solução ela não vai ser simples e nem a curto prazo. Mas agora, em 2020, eu não vejo uma situação pior do que em 2019. Nós tivemos algumas quedas de receita, mas que não foram tão significativas, tá? E foram compensadas pelas transferências, pelo aumento de transferências da União. Então, de janeiro a outubro de 2019, nós tivemos uma arrecadação de royalties de quase 10 bi. E embora a gente tenha tido parou a produção durante um tempo, a nossa arrecadação de royalties em 2020 está em torno de 8.600. A arrecadação tributária, né, que é a mais importante, nesse período, ano passado, foi em torno de 29 bilhões. Esse ano nós tivemos, nesse mesmo período, 28 bilhões. Tá? Agora, a gente teve uma compensação importante nas transferências correntes, em especial nas transferências da União, que ano passado foi de 4,7 bi nesse período, e esse ano já está em 7,8 bi. Então, o que acontece é que no total, as nossas transferências, nossas receitas correntes do ano passado foram 48 bilhões e 800 milhões e as nossas receitas correntes desse ano estão em 48 bilhões e 980 milhões. Então, não há uma perda significativa de receita, pelo contrário, do ponto de vista nominal, a gente pode falar até um aumento, né? Mas aí, deflacionando, a gente pode ter uma perda aí, mas não significativa. Eu falei a respeito de perspectivas, Mirelle. Você observa alguma possibilidade de melhora com a confirmação do impeachment de Wilson Witzel, que pode acontecer nas próximas semanas, e a efetivação do Cláudio Castro? É fato que o governador em exercício tem trânsito com o Palácio do Planalto, mas esse diálogo pode se reverter em uma ajuda financeira para o Rio, seja em condições mais vantajosas naquele regime de recuperação fiscal que está para ser renovado, ou em algum outro tipo de medida? Anderson, infelizmente existia uma tensão entre o governador Wilson Witzel e o presidente Bolsonaro que dificultava, né, que refletia numa relação um tanto difícil para o estado do Rio de Janeiro, na relação com a União. E acredito que o regime de recuperação fiscal hoje a gente consegue renovar ele, o que é extremamente necessário para o Estado, porque sem a renovação do regime de recuperação fiscal, o Estado não consegue pagar, né, os seus servidores em dia. E agora a gente vai ver, né? Isso aí eu acho que serão mais cenas dos próximos capítulos, né? Se isso trará, se o governador em exercício vai conseguir uma interlocução melhor com o governo federal. O fato é que existe uma política do governo federal em não afrouxar com as unidades da federação. Então, não sei se mesmo essa mudança do governo vai favorecer a gente trazer novos recursos, porque há uma política de orientação do governo federal em não afrouxar para qualquer unidade da federação, já que existe um direcionamento econômico-financeiro da União de diminuir gastos, né, de cortar recursos e não de aumentar os repasses. Então, isso acho que vai depender mais da política
econômica do governo federal do que dessa relação entre eles. Outro episódio que pode influenciar neste cenário é aquela votação lá no Supremo Tribunal Federal a respeito da divisão dos royalties do petróleo. O tema seria discutido em plenário no último dia 3, mas o presidente da Corte, Luiz Fux, cancelou a sessão, que ainda não tem uma nova data marcada. Outras unidades da federação querem receber proventos desses royalties em um volume maior, o que pode piorar ainda mais a situação do estado do Rio, que é o que recebe a maior parcela pela exploração do petróleo na nossa costa. A redução do repasse desses royalties para o estado pode provocar que tipo de problemas para o Rio, Mirelle? Você acredita que os ministros do Supremo terão esse tipo de entendimento na hora do voto, dos problemas que essa diminuição dos recursos para o estado pode provocar? Anderson, a situação econômica com essa mudança na distribuição das receitas de royalties e participação especial colocam o estado do Rio de Janeiro numa situação muito delicada. Hoje, 1/4, ou seja, 25% da receita corrente do estado é oriunda de royalties e participações especiais da produção de petróleo e gás no Rio. Então, o problema central, na minha opinião, é uma mudança de postura do governo, tá? Porque o Rio de Janeiro tem tudo para se reerguer, tá? Nós temos bilhões de reais previstos de novos investimentos, tá? Na cadeia produtiva do petróleo e gás, na construção do maior parque de geração de energia termoelétrica do Porto do Açu, na construção do submarino da Marinha, na retomada de obras do Comperj, entre outros tantos investimentos. Esses foram só alguns que eu estou te dando como exemplo. Nós temos que retomar obras importantes, como a linha 4 do metrô, a pista de subida Rio-Petrópolis, na BR-040, a ferrovia de integração Rio-Vitória, que integra os portos do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. O problema é que o que a gente vem assistindo é uma posição de um governo que assume uma posição de tesoureiro, né? O governo ele tem que assumir uma posição protagonista do desenvolvimento econômico e social do Estado, tá? Não é só uma questão política, é uma questão de sobrevivência do Estado, tá? Então, realmente, a decisão dos ministros, ela não pode, ela de certa maneira, os ministros, o STF é uma corte federal, né? A postergação dessa votação, de certa maneira, tem nos privilegiado, mas a gente não pode ficar nessa posição de assistir, de plateia, A gente tem que assumir, retomar uma posição. O governo do Estado tem que retomar uma posição do desenvolvimento econômico do Estado para que a gente diminua essa dependência. Porque senão o que a gente vai ver é o cenário de 2016 novamente. É o atraso no pagamento da folha de servidores, é o congelamento, extinção de vários serviços públicos, é a crise estadual. Então, essa votação, ela, de certa maneira, a postergação dela está nos dando tempo para a gente pensar num novo plano aí de desenvolvimento para o Estado. Falando agora a respeito do município, Mirelle, tivemos há pouco mais de uma semana o segundo turno das eleições municipais, que confirmaram o retorno de Eduardo Paes à prefeitura para o seu terceiro mandato. Quais são os desafios que o novo prefeito vai encarar no que diz respeito aos recursos públicos, Mirelle? Como é que o Marcelo Crivella deve deixar os cofres do município para o seu sucessor? Anderson, a gente ouviu aí durante toda a campanha, o atual prefeito chorando, uma certa queda de receita, mas se a gente fizer uma análise das receitas correntes, embora o município tenha tido algumas perdas no período de 2016 para 2017, a receita do município ela vem se recuperando, tá? Se nós fizermos uma comparação entre a arrecadação
dos primeiros 5 bimestres de 2020 com 2019, a gente não tem nenhuma perda significativa. Então, do ponto de vista da arrecadação, eu não acredito que o atual prefeito, né, que o prefeito eleito, né, que o Eduardo Paes, vai encontrar muitos problemas em relação a isso. O endividamento, né, o próprio Eduardo Paes conseguiu diminuir bastante. Entre 2015 e 2016 a gente teve uma queda da dívida pública municipal significativa. Então a gente precisa de ver como que o atual prefeito vai deixar a casa, né? A gente tem que ver como ele está fechando o caixa, fazendo o pagamento dessas últimas despesas. É fato que os 3 anos do governo Crivella foram anos em que o resultado orçamentário ele foi negativo. Nós tivemos um aumento do endividamento público, tá? Especialmente em 2018, houve uma variação do endividamento líquido de forma bem significativa, da faixa de R$1 bilhão. Ano passado, o Crivella fechou o caixa com 800 milhões de déficit orçamentário. Então, a gente tem que ver ainda, né, como isso vai ficar. Houve uma polêmica no início do mandato do Crivella, que ele chegou até a levar para a campanha eleitoral deste ano, a respeito de um rombo que o Eduardo Paes teria deixado de, se eu não me engano, 5 bilhões de reais, que diziam respeito a dívidas relativas aos grandes eventos que tivemos no Rio, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Procede essa informação, Mirelle, de que o Eduardo Paes teria deixado dívidas ao bispo licenciado da Igreja Universal? E você acha que o Crivella agora pode ir à forra, entregando um município sem recursos? Então, Anderson, é uma controvérsia que existe entre eles, né, de que, teoricamente, no final do mandato, em 2016, despesas que estariam em restos a pagar não processados teriam sido canceladas, como se não tivessem sido executadas, mas, de fato, elas teriam sido executadas. Então, esses fornecedores e prestadores de serviços teriam ficado a ver navios. E, teoricamente, o Crivella, ele teve que colocar tudo em dia, né? Ou teve que ir negociando com alguns fornecedores para ir pagando essa despesa que ficou meio que assim, né, fora da contabilidade municipal. Independente, né, do mérito, se foi ou se não foi, o problema, acho que, da gestão atual é que ela não soube fazer, de fato, uma gestão do município, né? A máquina pública municipal, ela é uma máquina muito bem montada, estruturada, né? Ela tem um corpo de servidores importante, que carrega o histórico, que tem a expertise desse trabalho, e a questão talvez não tenha sido tanto financeira, mas de gestão do atual prefeito, né? E em que, inclusive, desestruturou um pouco o que funcionava e funcionava bem, né? O pouco não, o muito, né? Que funcionava e funcionava bem. Então, agora, se ele vai realizar a mesma prática, aí o fato é que, se você deixa restos a pagar não processados, né? Despesas executadas sem os recursos necessários em caixa, ele acaba incorrendo num crime de responsabilidade fiscal. Vamos ver, né? Cenas do próximo capítulo. E que tipo de medidas o Eduardo Paes pode implementar para atrair novas fontes de recursos, Mirelle? Não esquecendo que ainda estaremos muito afetados pela pandemia de Covid-19 em 2021. Então, Anderson, como eu já falei, a análise econômico-financeira que a gente pode fazer inicialmente mostra que em 2020 nós não tivemos nenhuma perda significativa de receita em comparação ao ano de 2019, tá? Agora, o que acontece é que o Rio de Janeiro foram feitos muitos investimentos, especialmente em grandes eventos, para tornar o Rio de Janeiro talvez uma grande capital de negócios
eu não vou dizer que como uma São Paulo, que seria uma capital mais financeira, industrial, mas trabalhando especialmente a ideia da indústria criativa, o desenvolvimento de tecnologias. O Rio de Janeiro é uma cidade que concentra, né, muitas universidades, muitos centros de tecnologia, que tem um potencial muito grande de desenvolvimento nessas novas áreas, né? Especialmente da indústria criativa, também da indústria da cadeia de petróleo, tá? Então, e aí logo depois veio a crise e a sensação que eu tenho é que faltou um protagonismo na cidade para direcionar a cidade para essas vocações que nós temos, tá? Então, eu acredito e eu espero, né, que o prefeito eleito, ele retome esse protagonismo para desenvolver e fazer o Rio de Janeiro essa capital de negócios de uma cidade inclusiva, de uma cidade que desenvolva a indústria criativa, de uma cidade produtora de tecnologia, de uma cidade sabe aproveitar e potencializar, né, toda essa economia do turismo que nós temos. Então, acho que esse é o grande desafio do Eduardo Paes agora, né? A gente não pode ter um gestor, né, um executivo tesoureiro, né, ou que está aqui para colocar pessoas em cargos para fazer o tomar lá da cá, né? É essa ideia, né? O Rio de Janeiro, a cidade, o estado tem tudo para retomar uma posição de desenvolvimento econômico. A gente precisa de protagonismo dos nossos que seriam o nosso executivo, né? Dos nossos representantes. Todas essas discussões sobre recursos públicos, Mirelle, passam pelo desenvolvimento de um novo plano diretor eficiente para o município. Esse tema será debatido pelos novos vereadores já no início de 2021. Com essa formação que teremos no nosso parlamento, Mirelle, dá para esperar um plano diretor que venha a atender às inúmeras demandas da população do Rio de Janeiro? O que é que você espera desse debate lá na Câmara dos Vereadores? Então, Anderson, acho que a questão é um pouco mais complexa, né? O que seria atender às demandas da nossa sociedade na discussão do plano diretor? Existem vários tipos de demandas. Existem as demandas das construtoras, que não querem respeitar as questões ambientais, que querem construir acima de certos gabaritos para poder ganhar mais. Existe a demanda da população, né? A necessidade hoje de você, por exemplo, habitar o centro, né? Que hoje tem um monte de prédios inabitados e vazios, e tornaria, se você transformasse esses prédios em prédios residenciais, trazendo essa população, seja das comunidades ou que moram longe, para habitar essa região, seria algo muito importante para a cidade, para a revitalização do centro. Então, eu acho que o mais importante nessa discussão é exatamente a organização da sociedade. Por exemplo, o próprio programa aqui, né, ser um instrumento para levantar esse debate, para regimentar pessoas, para as pessoas pensarem a cidade. Agora, isso daí é que a gente vai saber, né, como a Câmara vai reagir, né, frente a esse tipo de colocação, né, de posicionamento da nossa população. Mirelle, o Eduardo Paes indicou para a Secretaria de Fazenda, Planejamento e Controladoria o nome do deputado federal Pedro Paulo, braço direito do atual prefeito, mas que foi envolvido na época das eleições em 2016 naquele escândalo de violência doméstica, de que ele teria agredido a ex-esposa. Inclusive, ela teria prestado queixa a respeito desse episódio. Você acha que o Pedro Paulo tem condições de controlar as contas do município, Mirelle? E mais, a gestão do Paes não começa manchada com a indicação de uma figura nefasta como é o Pedro Paulo? Então, Anderson, o que eu vejo complexo, bem
complexo nessa questão dessa nomeação é a junção do planejamento com a Fazenda e a Controladoria, né? Só aí você já infringe alguns princípios, né? Como o princípio da segregação das funções, da independência técnico-funcional e assim por diante. A gente aprende desde cedo, quando a gente estuda orçamento público, e que, em geral, quem planeja é um grupo, quem executa é outro e quem controla é outro, né? Quando você coloca todo mundo junto, executando a mesma função, tem alguma função aí que não vai ser exercida, né, de forma correta ou da melhor forma possível. Para encerrar, Mirelle, eu quero te fazer a mesma pergunta que eu tenho feito à maioria dos nossos comentaristas nesse último mês do ano. O que nós devemos esperar de 2021? Não apenas no Rio de Janeiro, mas no Brasil. Você crê em uma retomada do crescimento econômico com todos esses personagens que comandam a nossa política na atualidade? Não, Anderson, eu espero um cenário. Eu acho que vai estar tendo uma retomada do crescimento, não que vai ser um crescimento robusto, sustentável, não, nada disso, né? Aquele crescimento depois que a gente chega no fundo do poço, e ao mesmo tempo junto com um aumento cada vez maior da concentração de renda e da desigualdade social. Então você vai ter aquela pessoa que perdeu um emprego de R$5.000, que vai conseguir recuperar o seu emprego, só que dessa vez vai estar ganhando 3, mas na verdade o seu salário não vale nem 2, tá? Então o que eu vejo é isso, uma tendência, uma retomada do crescimento, não é à toa que nesse último trimestre já saiu aí um crescimento de 7,7%. A gente tende a ter uma certa recuperação e, como eu falei, é uma recuperação, não é robusta, não é nada qualitativo no país, ou no estado, ou na cidade. Mas dentro desse panorama aí, em que você vai estar aumentando a concentração de renda, aumentando a desigualdade social, os novos postos de trabalho não terão a mesma qualidade ou a mesma remuneração que os postos de trabalho que foram perdidos, tá? Mirelle Malaguti, muito obrigado por novamente você estar aqui conversando conosco no programa e eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Obrigada, Anderson, obrigada pelo convite, um ótimo dia de trabalho para você também, para todos que nos escutam, um grande abraço. Conversamos aqui com a economista, professora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, especialista em orçamento público, Mirelle Malaguti. E eu novamente volto à leitura dos recados que vocês ouvintes nos enviam aqui pelas redes sociais, pelo nosso site, pelo nosso e-mail. A Wanda Lopes, no nosso Instagram, na entrevista que nós fizemos com o professor Daniel Arão Reis, ela diz: perda de tempo, tem intervenções coletivas mais interessantes. Wanda, eu te confesso que eu não entendi esse recado que você nos enviou aqui, não. De toda forma, fica registrado aqui, tá bom? Obrigado a você, Wanda. No YouTube, o André, do Morro da Formiga, ele participa da seguinte forma: bom dia, família Faixa Livre. Último dia de programa antes de mais uma ida às urnas, na infinita busca por mudanças via democracia representativa burguesa. Sigo absolutamente contrário ao fato de alimentarmos, junto ao nosso povo, a crença na encenação que é o viciado e corrompido sistema político partidário. Isso nos mantém, ao meu ver, paralisados, impotentes e resignados, ao invés de nos fazer dialogar, propor e construir as soluções que tanto necessitamos para as mínimas resoluções dos nossos problemas. E nada de novo se apresenta. Abraços. Tá aí o André nesse recado que ele enviou antes do primeiro turno das eleições, para vocês verem como eu estou atrasado aqui na leitura dos recados. O André é desiludido aí com a nossa classe política, com toda a razão, né, André? Te agradeço demais o recado, tá bom? Também pelo YouTube, o Ricardo Félix. Excelente programa! Neste domingo aqui em São Paulo, vamos de Márcio França 40. Saudações aqui de Interlagos, São Paulo. Saudações para você também, Ricardo. Obrigado pela audiência. O Aloysio Lemos nos mandou um e-mail comentando o resultado do primeiro turno das eleições, um e-mail extenso. Eu vou ler aqui para vocês. Ele disse o seguinte: Eduardo Paes e Crivella, o que fazer? Primeiro, ninguém tem dúvida de que temos que nos livrar dos dois. Então a questão agora é prática, não moral.
Será possível os dois de uma vez? Como é claro que não, temos que escolher o primeiro. E parece óbvio que deve ser não só o pior e mais perigoso, como o mais fácil agora. Portanto, sem espaço para dúvidas, teremos mesmo que votar em Eduardo Paes, se precisar tapando o nariz. A segunda questão, moral, parece mais difícil. Entraremos na campanha de Paes? Apesar de parecer, não é óbvia uma resposta. É sim e é não. Sim, para que diante da população não passemos por omissos ou indiferentes diante dessa grave decisão. Precisamos ocupar o espaço. Não podemos simplesmente nos retirar e ir para casa. Observar. Não entraremos para exaltar o candidato, mas sim por ser uma excelente oportunidade de, numa disputa municipal, entrar numa campanha nacional contra o fascismo, o crescente império dos milicianos, a escandalosa desigualdade no país e, claro, de quebra, falar dos graves problemas municipais em uma campanha própria, nossa, sem aliança formal, a favor desse voto tático no candidato. Temos que partir imediatamente para organizar essa campanha, com nosso próprio material, físico e digital, voltar às ruas. Luiz, eu concordo plenamente com você. Essa foi mais uma vez uma campanha excepcional, como já foi lá em 2018, quando nós tivemos que decidir aqui no governo do estado do Rio de Janeiro entre o Wilson Witzel e o próprio Eduardo Paes. Infelizmente, muita gente acabou obrigada a optar pelo Eduardo Paes pelo fato de o concorrente dele ser muito pior. Era fundamental extirpar tudo que o Marcelo Crivella representa aqui no município do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Aloysio, pelo teu belo recado. Já a Marilda da Silva Ribeiro, pelo nosso Instagram, ela diz: Caxias e São João de Meriti decididamente não sabem votar. Era para ter sido eliminado logo de primeira. Tá aí a indignação da Marilda em relação a dois municípios aqui do Rio de Janeiro, Caxias e São João de Meriti. No Facebook, na entrevista que nós fizemos com o jornalista Leonardo Sakamoto, o Sidney Lianza diz: o PT e o PSOL irão apoiar, sem qualquer compromisso de cargos, o Paes e o Democratas para derrotar Crivella? Eu sou a favor. Obrigado, Sidney, pela tua observação e pela tua audiência. Também no Facebook, a Edith Teixeira. Boa noite, meu nome é Edith, ouço vocês todo dia. Adoro o programa e vocês também. Um beijo para toda a equipe. Edith, muito obrigado pelos teus elogios, pelo teu recado e principalmente pela tua audiência. Eu fico muito feliz por você gostar do trabalho que a gente tem feito aqui nos últimos tempos, tá bom, Edith? Muito obrigado mais uma vez. Novamente o André, do Morro da Formiga, ele agora diz o seguinte: bom dia, família Faixa Livre. Venho novamente, dentre tantas outras oportunidades anteriores, dar o meu testemunho presencial de 49 anos vivido sobre a absoluta ausência dos segmentos da dita esquerda na realidade das favelas e áreas pobres, no que diz respeito ao básico que poderia estar sendo feito a partir da estrutura que um partido e mandato proporcionam. Investir cotidianamente na organização e formação do povo para sua maior capacitação em prol da boa luta. Lamento a insistência de muitos em dar crédito a esses impostores. Abraços. Tá aí mais uma vez a crítica do André à nossa classe política, especialmente pelo fato dele viver essa difícil realidade dos moradores das favelas aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigado, André, pelo teu recado novamente. Ele é muito importante aqui para os nossos ouvintes e para o nosso programa. Na entrevista com o Cid Benjamin no Facebook, o Wilson Lopes disse: ouvir Cid Benjamin após as eleições é renovar as energias para 2022. Eu vou passar o teu recado nas mãos do Cid Benjamin, tá bom, Wilson? Muito obrigado. O Moisés Lima, lá pelo YouTube, manda o seguinte recado: bom dia, família Faixa Livre. Mais uma vez, a maioria que votou na cidade do Rio de Janeiro, dentre todos os candidatos a prefeito, escolheram os dois piores, ambos que concorreram por conta de liminares da justiça. Ou seja, a possibilidade de maus feitos acontecerem é bem provável. Realmente é uma demonstração de falta de interesse e preguiça de se informarem corretamente para mudar essa situação desastrosa que vive a maioria da população. A manipulação da grande mídia não é desculpa, pois temos alternativas por diversos canais como esse aqui. Enquanto não mudarmos a forma de escolha de candidatos, continuaremos a dar tiro no pé e quem sofrerá as consequências serão nós mesmos. Um abraço a todos.
Moisés, muito bem lembrado o fato de que o Marcelo Crivella e o Eduardo Paes estavam concorrendo aqui à Prefeitura do Rio por conta de decisões judiciais. Agora, eu não concordo com esse seu argumento de que a chegada de ambos ao segundo turno é culpa da população do Rio de Janeiro. Essa lógica imposta pela mídia dominante não é fácil de ser revertida, essa é que é a verdade. E isso passa diretamente pelos partidos políticos. As nossas ditas esquerdas é que têm de fomentar o diálogo com a imprensa alternativa. Infelizmente, uma série de figuras da dita esquerda, inclusive, se recusa a conversar conosco aqui no Faixa Livre, Moisés. Essa que é a verdade. A gente tem tentado já há muito tempo conversar com o Ciro Gomes, o próprio Marcelo Freixo não tem conversado conosco aqui no programa. Então, esse tipo de situação passa diretamente pelos nossos representantes da dita esquerda. A mídia dominante toma conta porque não há fomento dos canais alternativos de informação. Essa que é a verdade, Moisés. Muito obrigado pelo teu recado e pela possibilidade de nós esclarecermos essa questão aqui no programa. Pelo Instagram, o Sérgio Torres. Assisto Faixa Livre desde 1996. Pena que nunca teve apoio dos ditos progressistas, sempre em constante luta para continuar no ar. Muito bem lembrado, Sérgio. Eu agradeço demais a tua audiência, já há mais de 20 anos aqui ao programa. O Faixa Livre, que completou 26 anos no ar no último dia 5. Essa trincheira de luta democrática do nosso país, mas que infelizmente não recebe o devido reconhecimento de boa parte da nossa esquerda. Muito obrigado, Sérgio, pelo teu recado e pela tua audiência. Lembrando aos ouvintes que queiram entrar em contato conosco aqui no Faixa Livre, podem nos enviar mensagens a partir das nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre, pelo nosso site, que é o www.programafaixalivre.com.br, ou pelo nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o presidente da Delegacia Sindical do Rio de Janeiro, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o SINAIT-RJ, e presidente da Associação dos Auditores Fiscais do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro, a AFAITERJ, Daniel Ferreira. Daniel Ferreira, bom dia. Bom dia, Anderson e todos os ouvintes da Rádio Faixa Livre. É uma honra estar com vocês nessa manhã de quarta-feira. Daniel, muito obrigado por você estar dialogando aqui conosco no Faixa Livre. Daniel, o cenário do trabalho não só aqui no Rio de Janeiro, como no Brasil, anda muito complicado. Temos níveis de desemprego nas alturas, algo que foi potencializado com a pandemia. Antes de nós começarmos a debater algumas questões relativas a isso, eu gostaria que você dissesse aqui para os nossos ouvintes como foi o ano para vocês do SINAIT, Daniel. Dá para considerar que 2020 foi favorável para os auditores fiscais? Como representante do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, digo que o ano de 2020 foi um ano muito difícil para nós da categoria. Ano em que a pandemia nos pegou de surpresa e o efeito disso foi o alto índice de desemprego para os trabalhadores do Brasil, de modo geral, e principalmente para os moradores do Estado do Rio de Janeiro. Como desempenhamos a atividade que está incluída no rol das atividades essenciais, tivemos que ir a campo atender às denúncias que chegavam, e isso foi difícil, tendo em vista um inimigo invisível que chegou forte, ceifando vidas em nossos estados e no mundo. Mas conseguimos atravessar esse ano difícil, cumprindo nosso mistério, sem que integrantes da categoria fossem infectados, graças a Deus. E qual foi o principal desafio que vocês enfrentaram esse ano, Daniel, com uma pandemia no meio do caminho? Anderson, o principal desafio enfrentado por nós da categoria de auditores fiscais do trabalho foi a tentativa do governo de votar a reforma administrativa em plena pandemia de forma virtual. Isso assustou muito a todos nós. Afinal, sabemos que de forma virtual, com o Congresso fechado ao público, não há o debate como realmente deve ser feito. Em 2021, vamos continuar combatendo o bom combate para que essa matéria não seja pautada. E se for pautada, que a matéria seja discutida e votada
em sessão presencial, com as casas abertas ao público e o plenário da Câmara e do Senado cheios, como estamos acostumados no nosso dia a dia, porque dessa forma iremos buscar nos gabinetes do Congresso aqueles parlamentares que ombreiam conosco nas lutas para realizarmos a defesa da nossa categoria e dos trabalhadores em geral, porque estes são os motivos da nossa existência. A respeito da situação do trabalho aqui no estado, Daniel, como andam as condições oferecidas aos trabalhadores no Rio de Janeiro? Vocês do SINAID têm recebido muitas denúncias a respeito de condições de trabalho análogas à escravidão. Isso piorou com a chegada da Covid-19? As condições de trabalho oferecidas aos trabalhadores do estado do Rio de Janeiro não estão boas. Nós temos recebido muitas denúncias, recebemos muitas denúncias nesse ano de 2020 em relação à Covid, principalmente nos hospitais, por falta de fornecimento de EPIs. Muitos trabalhadores sendo contaminados por não entrega de EPIs por parte dos empregadores. E isso dificulta muito a nossa vida, porque nós temos outras frentes a atacar e temos que ir verificar denúncias desse tipo, denúncias básicas de fornecimento de EPI. Básicas, porém, importantes, tendo em vista a contaminação de trabalhadores. Muitos trabalhadores perdemos para a Covid por estar ali no enfrentamento dessa doença nos hospitais do estado do Rio de Janeiro e principalmente também nos hospitais de campanha. Em relação ao trabalho escravo, nesse ano de 2020, mesmo com a Covid, tem aumentado essas denúncias. E a fiscalização do trabalho, mesmo com as equipes reduzidas, nós temos enfrentado essa chaga em nosso país. Temos ido com excelentes colegas auditores que trabalham nessa área fazer essa chamada pelos trabalhadores que lá estão sendo explorados. Mas mesmo assim, a gente tem feito o que podemos em relação à defesa do trabalhador que está sendo explorado no campo. A atuação das esferas estadual e municipal fez com que esse cenário trágico do trabalho aqui no Rio piorasse, Daniel. Como você analisa tanto a dupla Wilson Witzel e Cláudio Castro e o prefeito Marcelo Crivella, que deixa o cargo no fim do mês? Infelizmente, as condições de trabalho oferecidas aos trabalhadores do estado do Rio de Janeiro não estão boas. Acreditamos que houve uma piora, sim, Anderson, tanto na administração do município quanto com a administração do estado. Nossos trabalhadores da cidade maravilhosa e do estado em que vivemos precisam ser melhores amparados. Quanto à avaliação desses gestores que administram nosso município e nosso estado, não é difícil avaliar. Quanto ao primeiro, o povo carioca acabou de dar a resposta nas urnas, afastando-o. Quanto ao segundo, o afastamento já foi realizado e o Tribunal Misto irá decidir em breve pelo afastamento definitivo. Assim penso. E quais são as perspectivas de vocês do SINAID para 2021, Daniel? Dá para esperar uma melhora no quadro do trabalho? Nossas perspectivas para 2021 não são das melhores. Em relação à nossa categoria, temos mais de 1.500 vagas ociosas de colegas que aposentaram e há tempo o governo não realiza concurso. O SINAID em Brasília vem solicitando que seja realizado concurso para a ocupação dessas vagas, mas não há sinalização disso, só promessas que não se concretizam. Tivemos a eleição para a Diretoria Executiva Nacional do SINAID e o presidente eleito Bob Machado irá continuar na luta por concurso público para a Auditoria Fiscal do Trabalho, dando continuidade à luta que o seu antecessor
nosso colega Carlos Silva vinha buscando. Sabemos que para realizar a defesa da categoria, da legislação trabalhista e a defesa dos trabalhadores brasileiros, precisamos de um corpo fiscal fortalecido, com todas as vagas ociosas preenchidas. Esperamos que esse governo possa realizar tal concurso. Anderson, outra preocupação nossa para o ano de 2021 é a questão da reforma administrativa. Sabemos que essa matéria irá voltar com força no Congresso no ano legislativo de 2021 e teremos que combater com firmeza para que nós, servidores públicos, não saiamos prejudicados nessa votação. E para isso, como disse na indagação antes aqui colocada, temos que nos unir. E quando digo nos unirmos, é estar ombreados no mesmo propósito todas as representações de servidores públicos, sejam sindicatos, associações, com as frentes parlamentares de defesa dos trabalhadores, enfim, trabalhar de forma organizada para barrar esse ímpeto reformista desse governo. Daniel Ferreira, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no programa. Eu quero te agradecer mais um ano de parceria entre o Sinait RJ e o Faixa Livre, vocês que são colaboradores aqui do nosso programa já há muito tempo. Te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Anderson, é um prazer estar aqui sendo entrevistado por você da Rádio Faixa Livre e dizer que ficamos honrados em ser um dos colaboradores para que esse trabalho brilhante em defesa do trabalhador e da sociedade seja realizado. E quero dizer que estaremos sempre à disposição de vocês. Grande abraço. Conversamos aqui com o presidente da Delegacia Sindical do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho do Rio de Janeiro, o Sinait RJ, e presidente da Associação dos Auditores Fiscais do Trabalho no estado do Rio de Janeiro, a AFAITERJ, Daniel Ferreira. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964,
conta de número 03004, dígito 1. E eu aproveito para já cumprimentar o professor da rede estadual, secretário nacional de formação política do Partido Comunista Brasileiro e um dos coordenadores da Fundação Dinarco Reis, Caio Andrade. Caio Andrade, bom dia. Bom dia, Anderson, a toda a equipe do Faixa Livre e aos amigos ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Eu acompanho o programa, ouço sempre, e é uma alegria poder participar dessa conversa aqui hoje, representando a Fundação Dinarco Reis. Caio, muito obrigado por essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Caio, essa excepcionalidade provocada pela pandemia de Covid-19 fez com que o ano se tornasse muito diferente para a maioria absoluta das pessoas. A nossa geração não havia passado por nada semelhante. Como é que vocês da Fundação Dinarco Reis viram a passagem desse ano? Vocês conseguiram organizar as atividades mesmo com o novo coronavírus? O que mudou na rotina de vocês, por exemplo? Sem dúvida, Anderson, a pandemia trouxe novos desafios para o conjunto da sociedade, mas em especial para a classe trabalhadora e as suas organizações. Em relação à Fundação Dinarco Reis não foi diferente. Mesmo assim, a gente fez um esforço para se adaptar, enfrentar os desafios, os obstáculos e conseguimos, ainda bem, garantir duas atividades de formação muito importantes. A primeira foi o curso básico de formação política, realizado entre os dias 16 de abril e 16 de julho, através do canal do jornal Poder Popular no YouTube. A gente teve mais de 840 inscritos que receberam textos por e-mail, participaram diretamente das aulas, dialogando, interagindo com os formadores através do chat, e depois a gente abriu os vídeos para o público em geral, obtendo mais de 7.000 visualizações ao longo de 14 módulos que discutiram a história do movimento comunista no mundo e no Brasil, a teoria marxista, a estratégia e a tática do PCB, entre outros temas. Na sequência, a gente iniciou um segundo curso de informação fundamental, que foi o curso Como Esmagar o Fascismo, Lições da História, iniciado no dia 16 de julho e concluído no dia 3 de setembro, com mais de 300 pessoas inscritas. Ou seja, Anderson, nessa realidade, com as suas dificuldades, a gente ficou bastante satisfeito com o resultado, que atingiu um número significativo de pessoas em quase 5 meses consecutivos de atividades de formação online. Por incrível que pareça, Caio, muita gente ainda não sabe o importante trabalho que é desenvolvido pela Fundação Dinarco Reis, que é ligada ao Partido Comunista Brasileiro. Eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes a respeito das atividades que vocês desenvolvem lá na Fundação, por favor. Eu agradeço a pergunta. A Fundação Dinarco Reis tem como missão recuperar a memória do movimento comunista no Brasil e a história do PCB, além de contribuir na divulgação do marxismo-leninismo junto à classe trabalhadora e à juventude. E nesse sentido, além de realizar seminários, palestras e cursos de formação, a Fundação também realiza várias publicações, como o jornal Poder Popular, que tem periodicidade mensal e está disponível para download no site do PCB, bem como livros de teóricos marxistas, intelectuais e dirigentes comunistas. A maioria desses livros pode ser adquirida através do site vitrinecomunista.com.br. Nossos amigos e amigas também sabem que todos os anos nós lançamos um livro-agenda com temática militante. E para 2021, o tema do nosso livro-agenda
Negras e Negros em Luta, Cultura, Antirracismo e Classe. O livro Agenda já foi lançado e também pode ser adquirido através do site da Vitrine Comunista. Eu quero também pedir para o pessoal que está nos ouvindo ficar ligado no site da Fundação, que é fdinarcoreis.org.br, porque no início de 2021 nós vamos realizar mais um curso à distância por conta da pandemia, e o tema desse curso vai ser o poder popular. E como é que vocês do PCB analisam esses quase 2 anos de governo do Jair Bolsonaro no nosso país, Caio? Olha, Anderson, os próprios veículos burgueses de mídia divulgam muitas críticas a respeito da postura terraplanista do governo em relação à ciência. Mas a adesão da imprensa corporativa, dos liberais, autodeclarados democratas ao terraplanismo econômico é escancarada. Então eu peço licença aqui para concentrar a crítica a esse terraplanismo econômico, que é o neoliberalismo. Portanto, para além do próprio governo federal de ocasião. A decadência, o esgotamento da política social liberal petista foi substituída ainda durante o governo Dilma por uma lógica de radicalização neoliberal iniciada com Joaquim Levy no Ministério da Fazenda e o seu ajuste fiscal. Sem dúvida, o golpe de 2016 e o governo Temer aprofundaram esse processo, aprovando inclusive uma emenda constitucional que congelou os investimentos públicos por 20 anos e realizando uma contra-reforma trabalhista. O governo Bolsonaro assume o Palácio do Planalto com um posto Ipiranga, o ministro Paulo Guedes, prometendo mais do mesmo. Ou seja, dizendo que com retirada de direitos, com a reforma da Previdência que foi aprovada ano passado, com a reforma administrativa que se anuncia para ano que vem, a economia vai se recuperar, vai ter mais emprego, vai ter crescimento, vai ter prosperidade, etc, etc. O que a gente vê ao longo desses anos é o oposto disso. Quanto mais se aprofunda a lógica neoliberal, mais desigualdade, mais desemprego, mais pobreza e mais miséria. As únicas medidas que aliviam minimamente o sofrimento da população são justamente aquelas que contrariam o receituário neoliberal. A exemplo do auxílio emergencial, que o governo já se coça para cortar, para suspender, sem anunciar nenhuma alternativa para a população. Portanto, é fundamental para a classe trabalhadora, suas organizações políticas e sindicais, que a gente radicalize esse debate, a gente radicalize também o enfrentamento prático a essas medidas, com unidade de ação, com luta concreta, para quebrar esse mito de que o Estado está falido e que, equilibrando as contas, todos os problemas serão resolvidos. Essa lógica está se mostrando mentirosa, enganosa. Na prática, a vida está provando que isso é um engodo e que, na verdade, a lógica utilizada por Jair Bolsonaro na campanha de 2018, em que os trabalhadores tinham que escolher entre empregos e direitos, está se provando uma falsa dicotomia, uma vez que a realidade está nos colocando diante de um cenário em que não temos nem empregos e nem direitos. E as medidas para enfrentar isso, para passar por cima desse momento, né, vão muito longe, passam muito longe das propostas de terra arrasada de Bolsonaro e Guedes.
Você acha que a esquerda tem feito oposição à altura dos graves problemas que o Brasil atravessa, Caio? Falta a formação política para os nossos militantes progressistas, na sua opinião? Se nós analisarmos os últimos 5 anos, o que tem pautado a política nacional são as disputas entre direita e extrema-direita, reproduzindo uma tendência de americanização da política brasileira, a semelhança do Partido Democrata e do Partido Republicano, que se revezam na falsa democracia estadunidense. Agora, a gente tem que discutir que esquerda é essa. Há aqueles e aquelas que, como contraponto ao governo Bolsonaro e Mourão, apresentam, ou melhor, reapresentam, uma perspectiva social liberal que foi negada pela vida, foi derrotada. A história recente deveria ter nos ensinado isso. No entanto, os setores hegemônicos da esquerda insistem numa leitura equivocada da realidade brasileira e seguem procurando uma inexistente fração desenvolvimentista e progressista de também inexistente burguesia nacional. Tem também os setores que, não obstante sua menor força eleitoral e institucional, seguem junto aos movimentos populares, ao movimento sindical, às ocupações urbanas, na luta pela reforma agrária, acumulando para uma estratégia de médio e longo prazo de ruptura, que pressupõe, sim, muita formação política, mas não só. Pressupõe também uma organização, uma disciplina que forme militantes, dirigentes, quadros dispostos a dedicar o melhor das suas vidas à Revolução Brasileira, à transformação radical da nossa sociedade, à construção de um Brasil socialista. Então nós temos um ciclo de luta dos trabalhadores que se encerrou muito recentemente, que continua agonizando, e um novo ciclo ainda não está claramente construído e consolidado. Nesse intervalo, estamos lidando aí com uma realidade muito difícil. Muitas pessoas perdem a esperança, mas cabe a nós, comunistas, socialistas e demais lutadores e lutadoras, chamar para uma reflexão histórica, o que nos lembra que nenhum povo, nenhuma classe tem vocação para ser eternamente dominada, explorada, oprimida sem reagir. E no Brasil não vai ser diferente. Isso já está em curso. Apesar de ainda não ter força para se apresentar no cenário nacional enquanto alternativa de curto prazo, o movimento dos trabalhadores não morreu. Ele segue vivo. E ele, volta e meia, aparece com explosões sociais, com enfrentamentos. E em algum momento esses ventos de mudança que têm soprado na América Latina vão chegar no Brasil. Mas a gente precisa estar preparado, organizado. Não basta fazer ativismo nas redes sociais. As redes sociais são importantes, mas as pessoas precisam se organizar, lutar não só no tempo que lhes sobra, mas se queremos de fato mudar radicalmente esse país, a gente precisa dedicar nossas vidas a isso. É possível que 2021 traga avanços no nosso país, Caio? Vocês da Adinarco Reis estão esperançosos em relação ao ano que se aproxima? Parafraseando o poeta Carlos Drummond de Andrade, quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. Mas se a gente quiser
Um país e um mundo sem exploração, sem desigualdade e sem crianças sendo assassinadas com tiro de fuzil dentro de casa, perto da escola, nas suas ruas, nos bairros periféricos, nas favelas, enquanto estão brincando, enquanto estão estudando, não vai ser suficiente mudar o ano. A gente vai precisar mudar o sistema. E nós da Fundação de Narco Reis estamos convencidos que é possível avançar nessa luta em 2021 e vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para contribuir na reorganização da classe trabalhadora e no acúmulo pela construção do poder popular. Caio Andrade, muito obrigado por essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu quero também agradecer todo o apoio que vocês da Fundação de Narco Reis dão aqui ao nosso programa já há um bom tempo. Te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Foi um prazer conversar com vocês. Contem sempre conosco, acompanhem nossas páginas nas redes sociais. Abraços e beijos. Conversamos aqui com o professor da rede estadual, secretário nacional de Formação Política do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, e um dos coordenadores da Fundação de Narco Reis, Caio Andrade. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 horas, estarem novamente ligadinhos aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!